Parceria entre concessionária de rodovias e ONG promove resgate de animais nas estradas da região de Jundiaí. Você sabia? Antes de ser uma cidade com indústrias e comércio, Sorocaba se desenvolveu por meio da agricultura, implantada pelas mãos dos espanhóis. Olá, muito bom dia. Obrigado por receber o Noticidade Manhã aí na sua casa. A gente começa esta edição com as informações do trânsito da região. O repórter Renato Diniz está ao vivo na Praça Lions, na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba, e tem as informações. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham ao Noticidade Manhã. O trânsito bem movimentado nesse começo de quinta-feira aqui em Sorocaba, nas imediações da Praça Lions. Aqui ao fundo, a gente observa a chegada dos motoristas que vêm da Avenida Afonso Vergueiro até a Avenida Dom Aguirre, a avenida também conhecida como a Marginal Dom Aguirre, em Sorocaba. E na Marginal Dom Aguirre, na Avenida Dom Aguirre, movimento bem intenso nos dois sentidos, principalmente no sentido Castelinho e também no sentido centro de Sorocaba e sentido Votorantim. O motorista que vai pegar estrada hoje vai pegar dificuldade no sentido litoral, no quilômetro 47 da rodovia Anchieta, que está bloqueado por conta de uma carreta que tombou naquele local. A pista na pista no sentido capital segue com inversão de sentido e tem lentidão entre os quilômetros 36 e 40 da Anchieta. Já na chegada até a capital, a lentidão fica no sistema Castelo Raposo, fica entre as cidades de Osasco e Barueri, já na chegada da Grande São Paulo, entre os quilômetros 13 e 14 da Castelo. Lembrando que hoje rodízio para placas com final 7 e 8, que não podem circular os veículos, portanto, com final de placa 7 e 8 no centro expandido da capital, entre as 7 e as 10 da manhã, entre as 5 e as 8 da noite. Fernando. O São Roque Notícias destaca: Prefeitura de São Roque deve anunciar amanhã empresa que vai construir nova ponte no lugar da que desabou no final do ano passado. 4 empresas participam da licitação. Aquela que apresentar o menor preço vai realizar a obra. O Jornal de Jundiaí traz a manchete: Itupeva concede isenção de impostos ao setor turístico. Em discurso para empresários, o prefeito Ricardo Bocalon afirmou nesta quarta-feira que o segmento terá os mesmos benefícios que fizeram o setor industrial crescer no município na última década. E o motorista ficou ferido depois de bater com o carro em uma árvore no centro de Itapetininga. O acidente aconteceu agora há pouco. A árvore caiu e a rua precisou ser interditada, mas já foi liberada. O motorista foi socorrido no hospital regional da cidade com ferimentos leves. E agora vamos saber o que acontece de destaque no Brasil com Patrícia Rocha. Olha, depois de muita discussão, o Congresso concluiu a votação dos vetos da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties do petróleo. A sessão tumultuada durou 4 horas e teve muito bate-boca entre os parlamentares dos estados produtores e não produtores de petróleo. A mesa diretora do Legislativo disse que o processo de apuração pode durar até 6 horas. O voto foi manual e o resultado, segundo o presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros, vai ser divulgado hoje. As bancadas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, estados produtores de petróleo, já se deram por vencidas, mas falam em recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir que a sessão seja anulada. E olha, ontem à noite a Câmara dos Deputados aprovou o orçamento de 2013, mas os senadores só vão votar o projeto na próxima terça-feira. Uma mulher de 26 anos foi sequestrada e deixada em uma estrada em Tietê. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi abordada em Araçatuba por 2 homens e depois de rodar aproximadamente 400 quilômetros em poder dos sequestradores, foi libertada. Os bandidos levaram joias e R$400 em dinheiro. A moça não sofreu ferimentos. O boletim está sendo registrado neste momento na delegacia de Tietê. E um homem que era procurado pela polícia, suspeito de cometer um latrocínio, roubo seguido de morte em Itu, foi preso hoje. O suspeito está sendo apresentado nesse momento na delegacia da cidade. Um morador de rua quase foi queimado por moradores depois de furtar ferramentas em uma casa no Jardim Guanabara, em Jundiaí. A polícia informou que o homem precisou se esconder em um bueiro por mais de 6 horas. Vizinhos da vítima furtada colocaram fogo no local onde ele estava. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas e tirar o homem da tubulação. Ele foi preso e encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí. Em Tatuí, uma casa pegou fogo na Vila Menezes. Segundo o corpo de bombeiros, não havia ninguém no local. O interior da casa ficou destruído. A Defesa Civil deve interditar a residência.
As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. O assunto agora é o imposto de renda. O período para a declaração este ano começou no dia 1º de março e vai até 30 de abril. E, como sempre, algumas dúvidas geram incertezas para os contribuintes na hora de preencher o formulário. Para esclarecer um pouco mais sobre este assunto, nós voltamos ao vivo para falar com o repórter Renato Diniz. Olha, Fernando, para se ter uma ideia, são esperadas 375 mil declarações só na regional aqui de Sorocaba, que abrange 52 municípios. E deve ter muita gente com dúvida, por isso eu vou conversar agora com Edson Gonzalez Rocha, supervisor do Programa de Imposto de Renda aqui da regional de Sorocaba. Bom, para começar, quem deve declarar o imposto de renda? Bom dia. Bom dia. Toda pessoa física residente no Brasil está obrigada a fazer a entrega da declaração do imposto de renda se auferiu em 2012 rendimentos tributáveis como salários, honorários, prolabore, aluguéis, acima de R$ 24.556. Está obrigado a entregar a declaração. Também quem teve rendimento isento, não tributável ou exclusivo na fonte, acima de 40 mil, também está obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Quem teve ganho de capital, quem operou na Bolsa de Valores, só pelo fato de ter operado na Bolsa de Valores, tem que fazer a entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. E o que ela vai colocar nessa declaração? O que ela tem que preencher? Salários, vendas, o que ela tem que colocar nessa declaração? É como o próprio nome diz, declaração de ajuste. Ele deve relacionar todos os rendimentos que obteve de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012. Também deve declarar todas as despesas que ele teve para fazer esse ajuste, ou seja, o confronto entre os rendimentos recebidos com as despesas efetuadas. A diferença positiva nós chamamos base de cálculo para o imposto. Calcula-se o imposto devido e faz o recolhimento do imposto, ou se houve mais antecipação no ano passado, terá a restituição. Tem uma novidade esse ano, ele pode usar um modelo das últimas declarações, né? Basicamente nós temos duas novidades esse ano. A primeira é que o programa permite fazer a importação dos dados de 2012 para essa de 2013, apenas informando os pagamentos que foram recebidos, mas só a fonte pagadora e também as despesas que houve sem o valor. Normalmente, plano de saúde se repete, despesa com instruções se repete. Então isso já pode ser importado. E a segunda novidade é poder o contribuinte destinar 3% do imposto de renda devido ao Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente e aproveitar nesse mesmo ano. Ele vai preencher a ficha de resumo, emitir o DARF pelo próprio programa e fazer o recolhimento até o dia 30 de abril. Ok, muito obrigado. Lembrando que o site é o www.receita.fazenda.gov.br, onde ele vai poder baixar o programa para a declaração. Fernando. Obrigado, Renato. No site também você pode encontrar mais informações para a sua declaração de imposto de renda. O Corpo de Bombeiros liberou o estádio municipal Walter Ribeiro, no bairro Santa Rosália, em Sorocaba, para a realização das partidas oficiais da Federação Paulista de Futebol. O novo laudo de vistoria permite a ocupação das arquibancadas para até 13.772 torcedores. Com autorização, a primeira partida a ser realizada no local, com capacidade total, será no próximo domingo, entre o Atlético de Sorocaba e o time do Santos, às 6h30 da tarde. No bloco anterior, você soube um pouco mais sobre a declaração do imposto de renda. Agora, o assunto é o pagamento do PIS ao trabalhador que tem este direito. Este ano, os saques podem ser feitos até o dia 28 de junho. E a gente volta a falar ao vivo com o repórter Renato Diniz, que traz mais informações. Não é mesmo, Renato? Sobre o PIS, Programa de Integração Social, e para tirar alguma dessas dúvidas a gente vai conversar com o Marcos Justino Ruiz, que é gerente geral da Caixa Federal aqui em Sorocaba. Bom, para começar, o que é o PIS? Qual é o objetivo? O PIS, Programa de Integração Social, ele foi criado no início da década de 70 e naquela época o objetivo era fazer uma distribuição de renda. E quem tem direito a receber o pagamento do PIS? Quem tem direito, nós estamos pagando agora o ano base 2011.
Então o trabalhador ele precisa ter, para ter o direito, pelo menos 5 anos de cadastro no PIS, ou seja, ter sido cadastrado até 2007, ter em 2011 trabalhado pelo menos 30 dias com registro em carteira e nesse período ter recebido no máximo 2 salários mínimos por mês. De onde vem o dinheiro que é usado no pagamento do PIS? É um fundo, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que as empresas recolhem uma parte de seus lucros e vão para esse fundo. E de que forma o trabalhador pode sacar esse valor? De posse do cartão do cidadão e a senha, o trabalhador pode procurar as casas lotéricas, as salas de autoatendimento, as agências da Caixa e também os correspondentes Caixa Aqui. Tá, ok, muito obrigado. Olha, para outras informações, o trabalhador pode acessar o site www.caixa.gov.br. Só para a gente ter uma ideia, nos 2 primeiros meses do ano, mais de 10 bilhões de reais foram pagos através do PIS para 27 milhões de trabalhadores brasileiros. Fernando. Obrigado, Renato. A quinta-feira deve ser de sol e forte, com muito calor e possibilidades de pancadas de chuva, assim como ocorreu ontem na região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Jundiaí, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima chega aos 32. Mesma mínima prevista para Jumirim. Em Tatuí, a máxima também deve ser de 33 graus. Já em São Roque, a mínima deve ser de 18 e a máxima chega aos 30 graus. E a forte chuva que caiu ontem na cidade de Tatuí derrubou 6 árvores em diferentes bairros da cidade. Felizmente, ninguém ficou ferido. A parceria entre uma concessionária de rodovias e uma ONG resgata animais silvestres encontrados nas estradas da região de Jundiaí. A ação a favor da fauna reabilita e reintegra os bichos à natureza. Um animal solto na pista pode provocar muitos danos. Na região da Serra do Japim e Jundiaí e em toda a mata que envolve o sistema Anhanguera-Bandeirantes, é comum ver animais silvestres perderem o caminho de casa. Eles vão para as margens das rodovias e podem ser atropelados. A boa notícia é que uma ONG de Jundiaí e a concessionária que administra a via participam de um projeto que cuida dos guardiões da mata. Os bichos encontrados em situação de risco são recolhidos e levados para um lugar seguro. Nós temos uma estrutura na qual nós temos viaturas de inspeção e guinchos que permitem a gente a visualização, caso algum animal adentre a rodovia, e nós temos também um veículo específico, que é o caminhão boiadeiro, destinado para a recolha tanto dos animais de pequeno porte quanto os animais de grande porte. O caminhão é próprio para receber os animais. Além de ter ventilação necessária, o veículo possui uma rampa que facilita a entrada de bichos grandes. Tem que tomar cuidado para ele não assustar e não correr no canteiro central ou na faixa de rolamento. Então você tem que observar primeiramente o local onde você vai acurralar ele. E vai devagar, você vai acompanhando ele, pede mais apoio das viaturas, e para efetuar a captura. Depois de capturado, o animal é trazido para esse centro de triagem da Associação Mata Ciliar. Aqui ele recebe todo o cuidado que precisa. A gente vai reabilitar ele, fazendo o tratamento se necessário, e quando eles estiverem bom para a soltura, a gente faz a soltura, dependendo do lugar de onde ele veio. Só no ano passado, mais de 40 animais silvestres foram recolhidos nas rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Todos eles foram trazidos para cá. Esse ouriço caixeiro foi capturado há alguns dias nas margens da rodovia dos Bandeirantes. Ele estava em boas condições e vai voltar para casa. É importante eles voltarem para casa porque a natureza é deles, não é só nossa, deles também. A hora mais esperada é quando o animal é entregue novamente à natureza, o lugar da onde nunca deveria ter saído. E o assunto ainda são os animais. Você vai acompanhar agora um belo trabalho feito em cerquilho, que é a soltura de pássaros na natureza. As coleirinhas, os canários e os tico-ticos foram os primeiros a ganhar liberdade. Os curiós, pássaros ameaçados de extinção, também foram soltos por Antônio. As aves foram apreendidas em operações da Polícia Militar Ambiental em várias cidades do estado. Antônio tem autorização do IBAMA para abrigar, cuidar dos animais e depois devolvê-los à natureza. O que a gente fez aqui foi um trabalho de climatização, que é uma adaptação com a região, então são animais super sadios. A maritaca saiu da gaiola, olhou em volta e em poucos minutos saiu para conhecer o que tem em volta do sítio. Já foi.
Preste atenção neste recado. Hoje é o último dia de inscrição para participar da promoção da TV Sorocaba SBT, que vai levar 4 crianças de 5 a 13 anos, mais os acompanhantes, para assistir a gravação especial da novela Carrossel no dia 11 de março. Então não perde mais tempo. É simples, basta curtir a página da TV Sorocaba no Facebook, clicar no link da promoção e responder: quais são os novos telejornais da TV Sorocaba SBT? É bem fácil. Boa sorte! Quem vê Sorocaba atualmente como um município empresarial e comercial nem imagina que este desenvolvimento começou há décadas, proporcionado pelas mãos dos espanhóis, que chegaram por aqui motivados pela agricultura e ainda formam a maior colônia de imigrantes da cidade. A rua Coronel Nogueira Padilha, entre a Vila Hortência e o bairro Além Ponte, em Sorocaba, hoje é movimentada e com comércio intenso. Mas a foto, feita em 1920, mostra o lugar bem mais tranquilo. Nesta época, já havia aqui famílias vindas da Espanha. As primeiras chegaram cerca de 30 anos antes e fizeram a vida na cidade. A história e a influência da imigração espanhola está contada neste livro. O caminho dos espanhóis da Europa ao Brasil é o mesmo caminho dos italianos, dos sírios, dos portugueses e tal. Por que Sorocaba? Sorocaba era a maior cidade do interior paulista na época, o maior centro industrial do interior. Tinha muito emprego, muita fábrica, muito emprego. E o espanhol tinha 10 filhos, 8 filhos. Então o que ele queria de Sorocaba? Empregar essa filharada. Além da oportunidade de trabalho, fatores geográficos também atraíram os espanhóis para o bairro Além Ponte. Aqui eles encontraram uma região montanhosa e solo apropriado para cultivar laranja e cebola, como faziam principalmente na Andaluzia, no sul da Espanha. O pai, o velho, ia para os morros plantar, passava a semana inteira morando em barraco, plantando e a família ficava na cidade trabalhando na fábrica. A mulher com cesta na cabeça vendendo as verduras. Então ele encontrou em Sorocaba um meio assim bastante plausível para uma inclusão social. No Além Ponte está uma das bancas de revistas mais tradicionais da cidade. O sobrenome não nega as origens espanholas, da família que veio da pequena cidade de Graena. O quarteirão da rua ali era tudo família esquerda, tá? Os primos, avós, todos moravam ali. E eles começaram o comércio em frente à estação do trem, entendeu? Com uma pastelaria. Ana Lúcia é sorocabana, mas tem orgulho das origens espanholas. A mãe dela é da família Rodrigues, uma das primeiras da Espanha a chegar a Sorocaba. Meu avô resolveu vir embora a convite de um cunhado que já tinha vindo aqui para Sorocaba. Vieram no porão do navio. Ele veio com todos os filhos, né? Segundo o IBGE, nos últimos 125 anos, mais de 700 mil espanhóis emigraram para o Brasil. Hoje, esta população em Sorocaba está em torno de 120 mil pessoas. Mas quando chegou aqui, esta gente simpática e amiga não imaginava que iria fazer parte do desenvolvimento da cidade e que também se tornaria sorocabana de coração. Embora uns tivessem mais sucesso, outros tivessem menos sucesso, todos os espanhóis foram importantes. No Além Ponte, muitas ruas têm nome de cidades espanholas, como Madrid, Sevilha e Barcelona. Há também casas antigas como estas, feitas pelos primeiros espanhóis que chegaram à cidade por volta de 1885 e trouxeram a beleza nos detalhes dos acabamentos. Joaquim Monteiro de Barros, ou Quinzinho de Barros, era fazendeiro influente naquela época. Foi ele o responsável pela vinda de muitos espanhóis a Sorocaba. Eu tinha uma propriedade com terras, né, disponíveis para serem cultivadas. Ele cedia aos imigrantes essas faixas de terra, né? Por coincidência, começaram a vir muitos imigrantes vindos da Espanha, né? José Prestes fala orgulhoso do avô. Afinal, Quinzinho de Barros dá nome a um dos cartões postais de Sorocaba. O zoológico, inaugurado 43 anos atrás, é um dos mais importantes do Brasil. A influência espanhola é mantida ainda pela dança, é o flamenco, típico da cultura da Espanha. Em Sorocaba, no bairro Além Ponte, está uma apaixonada por esta arte, Sirene, filha de espanhóis, que até montou uma academia para ensinar os difíceis passos da dança. Meus pais hospedaram em casa um casal de bailarinos. Eu me deslumbrei de ver as roupas
o brilho, a agilidade que eles tinham, aquilo me deixou assim fascinada. Eu achei que eu queria também ser artista. Danço por amor mesmo à arte. Muitos babados e acessórios como leques e castanholas que compõem o figurino. O movimento expansivo das saias é para espantar os maus espíritos. Os pés marcam passos firmes e precisos. É uma terapia para o corpo e para a alma. Quem dança flamenco não sofre de estresse, porque quando a gente tem um probleminha, a gente joga no tablado e sapateia em cima. Depois de conhecer a força do flamenco, não é difícil entender por que a coreografia desperta tamanho poder de sedução e apaixona mulheres, espanholas ou não. Eu incentivo a todo mundo que faça, porque é muito bonito, além de fazer um bem fora de série para a saúde. Bela história, parabéns aos espanhóis. Terminou o Noticidade Manhã. Logo mais, à 13h, você acompanha o Manchetes Noticidade com Nolan Hubertus. Obrigado pela companhia. A gente termina esta edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. Um excelente dia para você e sua família. Saúde e sucesso!